Fala, galerinha do 8º ano! Estou aqui, para acompanhar junto com vocês essa aula maravilhosa, magnífica, exuberante de geografia com o professor que é... Eu. Bom dia a todos, alunos, professores e todos aí que irão acompanhar mais essa aula de geografia para os 8º anos do ensino fundamental dos anos finais. Nós vamos dar uma sequência da aula anterior, que é sobre o tema... Vamos lá, semelhanças e diferenças entre América e África. Aliás, é uma pergunta, né? Pergunta. Semelhanças e diferenças entre América e África? Parte 2. E o Sidney abrilhantando a aula como sempre, meu amigo. Sempre. O rei dos memes. O Sidney, a gente tá pedindo pra ser ele, pra gente participar dos memes. É verdade. Aliás, ele podia dar uma aula só de memes, né? Assim, como fazer um meme, ia ser legal. Lá, viu? Fechou. A habilidade da aula de hoje, EF08GE20B. Analisar as desigualdades sociais e econômicas de países e grupos de países da América e da África. Relacionar com as pressões sobre a natureza e a apropriação de suas riquezas e discutir as consequências para as populações desses países e impactos para a biodiversidade. A unidade temática dessa aula é Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. O objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais. Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e a África. Muito bom! E aí eu trouxe um vídeo aí que eu até coloquei momento curiosidade, né? Não é aula de ciências, não é aula de biologia, mas é um ser que faz parte aí, né, do continente africano, principalmente quando a gente fala aí do deserto do Saara, né? Então é muito legal. E também em homenagem ao meu amigo Alex Boca, que disse que o animal preferido dele é o camelo. Então, tá aqui, Alex, aí, eu trouxe aí o camelo para sua homenagem. Então vamos lá pro vídeo? Os camelos são originários da China e Mongólia. Durante muito tempo foram utilizados pelo homem como meio de transporte e muito dos avanços culturais e econômicos conquistados na antiguidade só foi possível graças a eles. Acredita-se que a provável data de domesticação do camelo foi há milhares de anos. Os camelos têm duas córcovas. O dromedário, que também é camelo, tem uma só. Eles medem cerca de 3 metros, com 50 centímetros de cauda, e ele pode alcançar até 600 quilos. Conhecidos por serem um ótimo meio de transporte no deserto, os camelos já foram fonte de leite e carne durante muito tempo. O leite de camelo é extremamente nutritivo, contém até 10 vezes mais ferro e 3 vezes mais vitamina C do que o leite bovino. A expectativa de vida de um camelo é de 40 a 50 anos e seu período de gestação dura em média 13 meses. Capaz de beber mais de 100 litros de água em 13 minutos, o camelo é o mamífero com maior capacidade do mundo de se reidratar. O corpo desses animais está totalmente adaptado a climas de regiões arenosas e desérticas. O pelo protege-os do frio, mas cai no verão para lhes dar mais frescor. As patas ficam mais largas quando tocam o chão, para não se afundarem na areia. Conseguem cerrar as pálpebras e fechar as narinas no meio de uma tempestade de areia. No Brasil, esses animais foram introduzidos no Nordeste em 1859,
quando 14 camelos vieram da Argélia, com experimentos de animais de carga e tração. Isso porque são mais resistentes e não morreriam com facilidade no períodos de rigorosas secas. No entanto, por falta de cuidados, os animais não se adaptaram bem às condições naturais brasileiras e passaram a ser uma atração turística. Hoje, eles podem ser encontrados como opções de passeio em algumas praias do Nordeste e também em zoológicos ao redor do Brasil. Gostou do vídeo? Nossa, eu fiquei abismada com a empolgação do nosso querido Boca. Nossa, ele mandou vários WhatsApp aqui, quase perdi aí a hora. Olha lá a animação. Não precisa agradecer não, Alex. Isso é uma homenagem pra você, que nós te amamos muito, tá? Coração pro Alex agora, Coração né? pro Alex. Coração Mas pro no Alex. final da aula, coração. Isso. Ah, mas a gente Tá bom. tem que mandar pro Luiz Fernando. E, Luiz Fernando, eu vou te convidar pra uma aula de geografia aqui, pra você falar do safari da África que você fez, ó. Você postou aí, então a gente vai cobrar isso de você, entendeu? Manda aí o seu contato aí no nosso Instagram. Então, Isso. é que a gente vai entrar em contato com você. Nossa, e é sério que mesmo, hein? chique! Tô falando sério. Vamos lá, emissão de dióxido de carbono. Vamos fazer aí uma relação com o continente americano e com o continente africano aí, ó. Então nós temos na América aí, principalmente na América do Norte, né? Um destaque maior para os Estados Unidos, principalmente, né? Junto aí com o Canadá, né? Os dois países aí representando a América do Norte. Tem o México também, que também está num perfil de emissão de dióxido de carbono elevado. Então, mais de 15 toneladas por habitante, né? Isso aí é um valor anual. Temos aí nos Estados Unidos e também no Canadá. O Brasil, né, ele tem um baixo índice de dióxido de carbono, não quer dizer que seja, né, pouco, né? Mas ele está bem abaixo aí do que nós vimos aí nos Estados Unidos e no Canadá. Já no continente africano, né, boa parte não tem essa questão de emissão de dióxido de carbono, porque são poucos os países lá que têm indústrias, né, e mais o que acontece lá é a questão, né, das queimadas, que acontece em algumas regiões do continente africano, né, queimadas que não tem uma grande proporção, porque lá muitas da agricultura que é feita e da pecuária são de subsistência, então não tem tanto essa relação como acontece, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países, né, que tem agricultura numa maior extensão, como também a criação de animais, tá certo? Então a gente vê que a emissão de dióxido de carbono está mais relacionado aí, no caso do continente americano e do continente africano, com países desenvolvidos aí, retratando aí Estados Unidos e o Canadá. Vamos ver aí uma questão aí sobre a população, tá? Vamos fazer uma comparação da média de crescimento anual, né, entre a população entre 2020 e 2025, né? Vendo aí o Brasil, por exemplo, né, tendo aí uma média aí de 0 a 1%. Na realidade, o crescimento vegetativo do Brasil está em torno de 1,1%, tá certo? Então, mais ou menos aí nesse valor aí. Então, apesar de estar mostrando aí a cor de 0 a 1, é que já está praticamente aí com 1% de aumento, né, de em média entre 2020 e uma projeção aí para os próximos anos até 2025. Né? E boa parte dos países do continente americano tem esse crescimento da população anual nessa faixa que está o Brasil, né? Entre 0 a 1 mais ou menos. Quando nós vamos para o continente africano, a gente percebe que o crescimento vegetativo da população ainda é muito elevado nesse continente. Então, boa parte dos países estão aí entre 3 a 4 ou a 2 a 3% anuais de crescimento, né? Para os padrões mundiais, ainda é um valor elevado, né? Porque a média, né, do mundo hoje de crescimento vegetativo está em torno de 1,6%, 1,7%. Então, o continente africano, ele ainda se destaca aí pelo grande contingente populacional que cresce anualmente. Por exemplo, a Nigéria, ela cresce em torno aí de 6 a 7% ao ano a sua população. Tanto é que vai chegar aí num patamar aí de, em 2050, até menos que isso, tá entre as 3 maiores populações do mundo, só perdendo aí para a China, né, e para a Índia. Né? Então, a Nigéria tem a tendência de ser aí o terceiro país, né, com a maior contingente populacional, né, ou seja, a população total dos países
mundiais, tá certo? Então, né, ainda o continente africano ainda tem essa relação aí, né, de um grande contingente de aumento de população. Aí no próximo mapa vai ter 2 gráficos, né? O primeiro que a gente vai mostrar é a densidade, que mostra aí a densidade populacional em regiões do globo, né? Ou seja, quando fala em densidade populacional, é a população relativa, né? Ou seja, a divisão da população total pela área. Por isso que nós falamos aí habitantes por quilômetro quadrado. O que a gente está vendo primeiro são gráficos aí da década de 1950. Então a gente vê aí, por exemplo, uma média da África, e presta bastante atenção aí, ó, 7,7 habitantes por quilômetro quadrado no continente africano. Aí na América nós temos 3 divisões. A América Central, que tem 15,5 habitantes por quilômetro quadrado. América do Norte, que tem 9,3 habitantes por quilômetro quadrado. E América do Sul, que tem 6,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então isso aí são dados de 1950. Agora nós vamos mudar o gráfico, né? Pode aí, ó, tá aí, ó. Olha para quanto foi o continente africano, ou seja, de 7,7 habitantes por quilômetro quadrado, ele foi para 40,3 habitantes por quilômetro quadrado. A América Central, ela vai de 15,5, que era o anterior, de 1950, vai para 70,4 habitantes por quilômetro quadrado. A América do Norte, que estava em 9,3, foi para 19,1 habitantes por quilômetro quadrado. E a América do Sul, onde está o Brasil, ele vem aqui, né, do perfil aí de 6,5 habitantes por quilômetro quadrado, indo para 23,8%. Então a gente vai dar um destaque aí para o continente africano, né? Olha quantas vezes, né? São mais ou menos aí quase 6 vezes mais, né, o aumento aí, né, da população relativa, ou seja, da distribuição por quilômetro quadrado do continente africano. Porque a gente viu anteriormente o crescimento vegetativo anual em porcentagem. E a gente percebeu que é muito elevado pelos padrões, né, que são destacados aí, principalmente aí pela ONU, né, da Organização das Nações Unidas, né, falando aí em torno de 1,6% e 1,7% ao ano, para se ter aquele equilíbrio, né, das pessoas que morrem, das pessoas que nascem, ter aquele equilíbrio populacional por várias questões sociais, questões econômicas. Então, o contingente africano aumentou bastante e tem ainda a tendência de aumentar por várias e várias décadas, né, o que, logicamente, pode ocasionar alguns problemas, principalmente quando a gente fala assim, de situações sociais, né, questão aí de saúde, de educação, que já é um problema no continente africano, mas que pode se estender se não houver, né, uma ajuda séria, né, dos países desenvolvidos em relação a esse continente. Vamos lá para a taxa de fecundidade? Então, a taxa de fecundidade aí, nós temos aí no mundo, né, dados aí de 2020, nós temos aí no continente americano, né, que tem lá crianças por mulheres, né, na realidade, né, a taxa de fecundidade que é de mulheres de entre 15 a 49 anos, que é estipulado isso aí. Nós temos aí no Brasil mais ou menos em torno de 1,75 a 2, né, crianças por mulher, né, isso aí é uma perspectiva de nascimento, né, porque é o período de fecundação da mulher entre 15 e 49 anos. Né? Países aí como Argentina, Uruguai, o valor é um pouquinho acima, né? Mas nós temos aí destaque de novo ao continente africano, né? Olha a projeção de boa parte dos países, né, que estão aí no continente africano, aí, acima de 4, né, chegando aí a 6, né, crianças por mulher aí nessa taxa de fecundidade. Então também, né, a gente viu lá no crescimento vegetativo um valor elevado, também vemos, né, na questão aí da taxa de fecundidade. E na expectativa de vida, como é que é? É igual? É menor? Vamos lá ver lá. Ó. Então a expectativa do mundo aí, dados de 2020. Então nós temos aí os países do continente americano, boa parte aí numa perspectiva aí de em torno aí, por exemplo, no Brasil é em torno de 75 a 80 anos, tá? A expectativa de vida, né? Fazendo aí uma média entre homens e mulheres, né? Outros países têm mais, né? Tem em torno aí de 80
a 85 anos. Né? O Canadá está num patamar a mais, tá? Ele está acima de 85 anos. Já no continente africano, a gente já vê aí uma outra coloração, né? Principalmente aí quando a gente vai observar aí de 55 a 60 anos para alguns países, de 60 a 65 anos para outros países e até alguns países aí em torno de 50 a 55 anos de expectativa de vida. Se a gente for ver uma média mundial ou fazer aí uma comparação com o continente americano, né? Vamos lá fazer uma comparação só com a América do Sul, vamos tirar os Estados Unidos e o Canadá que estão, né, num patamar superior, ou Chile, Uruguai e Argentina, que são considerados também IDH muito alto, mas está ainda, né, com uma projeção diferente de 20 anos, né, em relação a boa parte dos países do continente africano, com países aí, né, do continente americano, principalmente da América do Sul, que são patamares aí parecidos, né? Então a diferença muito elevada, né, dessa expectativa de vida aí, que em média no continente africano é em torno aí de 59 a 62 anos. É baixo, né? É pouco tempo. Pouco tempo que a gente está falando aí já num período aí do século XXI. Se você for fazer uma comparação, você vai pegar esses dados aí de média de expectativa de vida aqui no Brasil na década de 1960, entrando aí no início de 1970. E passados aí 50 anos, o Brasil já está, né, nessa expectativa aí de chegando até dos 80 anos, aí se for fazer uma média entre homens e mulheres. Então é um número aí muito a desejar. Então por isso que a gente fala, o continente africano precisa de muita ajuda, principalmente dos países desenvolvidos, numa relação aí não só social, mas também principalmente econômica, ou seja, um soerguimento desse continente aí, né, que muitas vezes aí foi, né, judiado aí, principalmente aí pelos europeus na neocolonização, né, final do século XIX e início do século XX. Vamos lá para uma enquete, Juju? Eu gosto de enquete. A enquete é aquele momento que aparece aí na telinha do celular de vocês, aquele reloginho e vocês respondem. É legal isso. Você gosta? Acho legal. Adoro. Bora. O país com o maior PIB mundial se encontra no continente americano. Qual é esse país? Letra A, Brasil. Letra B, Canadá. Letra C, Estados Unidos da América. Tivemos um probleminha técnico, né? Professora Juliana se antecipou, deu aquela coisa toda, mas é no chat mesmo que vocês vão fazer. É que você falou que fica empolgada com enquete, então você já foi na enquete. É chat, né? Ai, meu pai do céu. Mas se é quiser no chat. Se quiser responder no Instagram, pode responder também, que a gente pega aqui, não tem problema. Ah, é? Pode. Eu silencio ele durante a aula. Mas eu pego aqui no meu. Então Quiser tá botar bom. no Instagram, pode colocar aí, a gente... Manda aí, então. Manda aí que Quanto a gente tempo? responde. 1 minuto e meio? Não, pode dar 2 minutos, tem tempo. Combinado, a gente já volta.
amigo, o pessoal ficou esperando aparecer o reloginho e ninguém respondeu. E o reloginho não apareceu. E você vai ter que dizer pra gente qual é a resposta. Então, mas aqui, ó, você não vai acreditar quem respondeu no Instagram. Quem? Alex Boca. Não acredito. Ele colocou ele a resposta sabe? Ele C. é bom em geografia? Aí, ele colocou a resposta C. Nossa, É até de que ele é mais ou impressionar menos. esse rapaz. Não, ele me impressiona. Toda vez ele me impressiona. É aula por aula me impressiona. Parabéns, Alex Boca. É isso aí mesmo. Aí os Estados Unidos da América aí, como a resposta aí. Bom, vamos lá ver, já que falamos aí do PIB, né? Vamos ver aí a distribuição do PIB mundial, né? Continente americano e continente africano, dados de 2019. Tá lá os Estados Unidos, bem escuro, né? Tem lá o seu PIB em torno de 15 trilhões de dólares, por isso que é a resposta aí, né? O Brasil, né, ele tem aí um PIB de um pouco mais aí de 1 trilhão e 400 milhões de dólares, né? Então, são países aí, né, bem diferentes, né, situações bem diferentes quando a gente vê lá no continente africano, né, que está bem abaixo desses valores aí, por isso que boa parte dos países aí estão na cor, né, verde bem clarinho lá, né? Tem países aí que tem em torno aí de 70 bilhões de dólares, né? Tem países com um pouco mais, né? Os principais países aí que tem um PIB mais elevado é o Egito, a Argélia e a Nigéria. Até a gente vê aí pelo mapa que são os países que detêm aí o maior valores no PIB mundial, tá? Então, né, o continente africano, né, como a gente está falando aqui, discutindo, a gente tem essa questão aí de problemas econômicos e sociais. Também temos aqui no continente americano. Vamos lá para o PIB nominal per capita. Né? Quando falamos PIB nominal per capita, é a divisão do total do PIB pela população. Né? Então nós damos destaques aí para o continente americano, de novo aí para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Que tem lá acima de 50 mil dólares, né, de PIB nominal anual, né? Então é uma divisão aí, depois divide por 12. Aí você, né, quer saber aí o valor mais ou menos aí mensal, né? Aí vê quanto está o valor do dólar, né? E multiplica aí. E aí você vai ter o valor aí, né, nominal per capita da população dos Estados Unidos e do Canadá. Nós temos lá o Brasil, né, com uma renda em torno aí de entre 20 a 35 mil dólares, né? E temos lá no continente africano, né? E a gente vê as cores mais claras, né? Com exceção da região do sul da África, né? Principalmente a África do Sul, que é um país emergente, né? E os países do norte da África, né? Que aí a relação é o seguinte: boa parte dos países do norte da África, a economia é baseada no petróleo, né? Então a gente tem que lembrar que o valor do petróleo é um valor elevado, e aí faz com que, né, o valor per capita anual da população seja elevado, mas não quer dizer, né, que a renda anual da população do norte da África seja no mesmo padrão. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Quando a gente vê a renda per capita do Brasil, ela é diferente da renda mensal, da média da renda mensal dos brasileiros, certo? Vamos lá para o IDH agora? Vamos lá, mapa do IDH, ó. Nós temos aí o mapa do IDH, então países com verde escuro aí no continente americano, Estados Unidos, o Canadá, né, acima de 0,9. Nós temos aí depois, relacionados aí com o IDH muito alto, o Chile, a Argentina e o Uruguai, né, e o Brasil tem o IDH alto, né, então ele está numa verdinha aí mais claro, aí entre 0,750 a 0,799. Agora, já os países do continente africano, eles estão em boa parte nas partes lá laranja e vermelha, né? Ou seja, no máximo aí países que chegam a atingir 0,599 no IDH. Lembrando que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor, né, a qualidade de vida, né, saúde, né, que são os padrões, aí, os pilares do Índice de Desenvolvimento Humano. Gosta dessa palavra pilares? Eu gosto. Pilares, essa palavra me remete a várias coisas importantes. Pilares, fortes emoções, né? Sempre. Mapa Mundi mostrando o crescimento médio anual do IDH entre 2010 a 2019. Então, no continente americano, nós estamos aí numa faixa aí de crescimento aí de alguns países que pode chegar a 0,6, vai depender aí do país, 1,2, né?
depende muito dos países. Já no continente africano, eles têm um crescimento médio anual porque porque o IDH deles são muito baixo. Por isso que eles têm aí um valor mais elevado de crescimento anual do IDH, né? Mas tem que lembrar que são os valores baixos, então é mais fácil crescer os valores baixos do que os valores que estão em patamar maior. Vamos lá para o coeficiente de Gini, que é o valor inverso na régua, né? 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, né, pior é a distribuição de renda. E aí daí a gente vê claramente países aí da América do Sul, países da América Central, não é, no geral, e países do continente africano, né, com uma distribuição de renda aquém dos países desenvolvidos. Para finalizar, número de refugiados, aí pode colocar, né, tem países do continente africano, principalmente aí países do norte da África, com bastante refugiados aí, e dando destaque aí para a Venezuela, que também tem um contingente alto de refugiados. Certo? Isso é dados de 2017, depois vocês podem entrar com mais detalhes, porque infelizmente a aula já acabou. Saiba mais, tem um link da divisão da população da Organização das Nações Unidas. Acabou a aula, Ju? Acabou, vambora, coração, pra quem? Pra Boca? Karen, a nossa maravilhosa produtora, ela Acho merece. justo, pro Boca não. Ela infarta aqui com as nossas aulas, mas ela, no fundo, ela ama. Tá, tudo ótimo, um beijo.